estamos na praça, né? Na frente da nossa casa, que é ali, Rua do Amendoim. Aqui tem uma árvore de pitanga, né? Vocês conhecem a pitanga? Oh, não foi tudo eu que plantei, não. Tem minhas super vizinhas aqui, Dona Maria, seu Nadir, também ajudaram muito. Eu sou do ABC, mais especificamente de Santo André. Nasci lá 18 de outubro de 1942, na Vila Assunção, atrás da matriz de Santo André, famosa matriz que era dos padres carlistas, né, missionários calabrinianos. E havia 3 padres ali. O padre Primo Bernardi, pároco, o padre Pedro Sacilotto, vigário, e o Hugo Feltener, padre Hugo Feltener, que era vigário. Um particular, na última vez que eu estive na Itália, eu soube que ele estava vivo ainda e fui visitá-lo em Bassano del Grappa, onde os carlistas tinham um seminário lá. E conversei com ele, já estava em cadeira de rodas, velhinho. O senhor se lembra de mim, padre Hugo? Ah, não se lembrava não mais, né? E quando eu era corunha, eu via os padres benzer, rezar a missa, cantar, né? E fiquei encantado com isso daí. No ano que eu tinha decidido, o meu irmão também era seminarista diocesano e queria seguir com ele, só que o seminário era em São Roque. Santo André não tinha seminário naquele tempo, né? E os freis franciscanos conventuais abriram um seminário no Senhor do Bonfim. Se chamava Seminário Seráfico dos Fradinhos de Santo Antônio. Então ele vai falar, para que ir longe, né, em São Roque, que eu tenho aqui pertinho em Santo André. E aí sim, no dia 12 de março de 1953, com uma apresentação do padre Primo Bernardo, porque tinha que ter a apresentação do pároco, né, para entrar no seminário. 12 de março, um domingo de tarde, ensolarado como aqui nesta praça de hoje, eu estive ali entrando no seminário Senhor do Bonfim, hoje, né? Antigamente se chamava dos Fradinhos de Santo Antônio. Romã, olha só, romã, e essas rosas sem espinho, você pode abraçá-la, olha que bonito, olha as cores tão suaves e sem machucar a gente, né? Tá bom. Toda ela, é muito comprida, né? Porque eu entrei no 5º ano primário, saí do 5º ano primário, tinha admissão ao ginásio, um ano, 4 anos de ginásio. Daí eu viajei para o Uruguai fazer o noviciado. Daí voltei para o Brasil para fazer a filosofia, 3 anos. Daí no 3º ano peguei o navio e fui para a Itália. E na Itália fiquei 6 anos estudando filosofia, né? Já tinha estudado 2 anos, estudei o último ano de filosofia. Um ano de experiência de trabalho junto ao seminário de Rivoltella del Garda, à beira daquele lindo lago chamado Lago del Garda, e 4 anos de teologia. Isso foi em Pádua, no norte da Itália, onde está o Santuário Santo Antônio de Pádua, 62 a 67, 1962 a 1967. 13 dias de navio, hein? Pegamos o navio em Santos, foi até o Rio de Janeiro, ficou o dia inteiro lá no Rio. E nós fomos visitar o Rio de Janeiro. Ao dia seguinte, olha, sobe no navio, uma semana, olhava céu, olhava água, 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 céu. Quando chegamos em Lisboa, capital de Portugal, o pé da gente fazia assim, parecia bêbado assim, né? Mas foi bonito. Depois fomos passar França, Espanha, França e finalmente em Gênova. Deixamos o navio, pegamos o trem em Gênova e atravessamos a Itália de ponta a ponta, né? De leste a oeste, oeste a leste, e aí fomos a Pádua. E ali fiz o meu ninho por 6 anos. Ó, aqui o
Frei Tacir trouxe do Rio Grande do Sul beijo. A mãe dele, ele plantou e olha que coisa bonita, beijinho. Quando eu terminei o seminário, eu fui para o Uruguai fazer o ano de noviciado. E fiquei ali 3 meses em noviciado em Montevideo. Depois fomos para Buenos Aires e eu terminei meu noviciado em Buenos Aires, na Argentina. Nós éramos 6 só, né? Tinha uruguaios e brasileiros. Só que tem que falar espanhol, né? Castelhano. Eu nem imaginei que naquela época, para mim, serviu muitíssimo não só aprender gramaticalmente, mas falar o espanhol, né? Sabe que foi foram anos muito bonitos, porque coincidiu com o Concílio Ecumênico Vaticano II, 62 a 65, né? O concílio. O Papa João XXIII, quando ele convocou, em 1959, o Concílio Vaticano II, ele falou, de outubro a dezembro a gente, né, já terminou. Só que, quando foi na realidade, tantos eram os assuntos que não deu para terminar de outubro a dezembro. Então ele convocou para o mês de junho do ano seguinte, 63, né? E não é que naquele mês ele veio a falecer, João 23. Hoje é santo, né? São João 23. Foi eleito Papa Paulo VI, né? Cardeal Montini, todo mundo espera. E agora, o que vai acontecer? Ele deu continuidade, talvez até com mais profundidade, ao Concílio Ecumênico Vaticano II, né? E quando no final ele assinou todos os 16 documentos, uns de sabor teológico, outros mais práticos, outros mais, né, particulares, 16 documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. Como havia mais de 3 bispos, 3.000 bispos, né? E sexta, sábado e domingo era dia livre. Então eles aproveitavam para visitar a Itália. Quantas vezes me chamavam, Frei Geraldo, chegou um bispo do Brasil, você não quer fazer um pouquinho de guia? Então eu conheci muitos bispos nessa hora. Me lembro também do Carlos Lacerda, era governador da Guanabara, veio lá. O bispo argentino de Viedma, algumas coisas. Um jogador também, que é aquele que substituiu o Pelé no Chile. E tantos outros que a gente pôde mostrar um pouquinho as belezas da Basílica de Santo Antônio de Pádua. Não conta a história dessa planta aqui que se chama Paixão de Homem. Vocês já ouviram falar nisso? Eu fui lá em Guaratinguetá, na Fazenda Esperança. E lá eu Debastiano, meu colega, passo de manhã flor branca, meio-dia vermelha, à tarde pink. Que negócio, como chama? Paixão de Homem. Me dá uma muda, que já vou. E plantei aqui, olha, já até que cresceu, né? Só estou esperando as flores. Olha aí. Não, era assim, delegação missionária. Nós dependíamos da Itália, mais especificamente da província de Santo Antônio de Pádua. Então, eles enviavam os frades de lá para aqui, para o Brasil, né? E foram generosíssimos, porque os mais jovens, né, me mandavam para cá, missionário mesmo, né? E assim foi crescendo. Depois de delegação missionária, a gente se unia com a Argentina e com o Uruguai. E naquela época se chamava comissariado. Então, o comissário provincial ficava no Uruguai e mandava na Argentina e mandava no Brasil. Era vice-comissariado. Depois o Brasil se tornou independente. Deixou o Uruguai e a Argentina de lado e se tornou custódia provincial. E em 1983 houve um capítulo geral em Assis. A província Santo Antônio em Pádua apresentou a província brasileira para ser também província. E foi aprovado no capítulo geral em Assis em 1982. Em 83 teve o primeiro capítulo provincial aqui no Brasil, com o nome justamente de Província São Francisco de Assis. Café, a planta do Brasil. Olha, café, lindo, né? Floresceu mês passado, ficou branquinho, branquinho. Agora começa a granear os grãos, né? E bom. E torço para o São Paulo, viu? Sou tricolor.
desde pequeno. Aliás, eu posso contar, no dia 12 de março, era um domingo, de 1953, eu saí da Vila Assunção, minha tia alugou um táxi, você imaginou? E uns sacos brancos, a minha roupa, que a gente ia todo enxoval. O Frei Manuel mandou escritinho, ó, tem que ir para o seminário, precisa, olha, tanto sapato, meia, calça e não sei o que lá, né? Ah, lá vou eu. Era uma viagem, sair da Vila Assunção, passar pelo Rio Tamanduateí, entrar no Parque das Nações, naquele tempo era um mato, né? Só havia o começo da igreja, um pouquinho o seminário. Quando a gente deu aquele abraço de despedida, o nó na garganta, assim, né? Aí o Frei Manuel, que era o reitor, me bateu. Você gosta de futebol? Gosto. Vamos jogar então. Esqueci tudo. Passou saudade, passou, né? Um pouquinho de noite, quando eu fui dormir também, comecei a pensar em casa, mandou na garganta, mas ele estava cansado, dormi. Só no outro dia, a vida continuou. Então, meu primeiro ponto de referência é Curitiba, na Casa São Francisco, aliás, para onde eu volto agora, né? Mas isso foi em 1969, Casa São Francisco. Dali eu fui para Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Fiquei lá 6 anos, né? Era diretor do seminário, do colégio ali que abrigava não só seminaristas, mas todo o povoado ali, a gente chamava da colônia, né? Naquele tempo eram 8 anos de primeiro grau, né? Então, no grupo escolar da frente, os 4 primeiros anos. E no nosso seminário aceitava-se pessoas, né? Meninos e meninas do 5º ano para frente. Então, 5, 6, 7 e 8. Os 4 últimos anos do primeiro grau. Caxias do Sul, São Pedro da Terceira Légua, na colônia. Aí que eu comecei a gostar de uva, vinho, plantar trigo. E essa árvore aqui, vocês conhecem que árvore que é essa? E que país que o senhor está? Pau Brasil, olha aqui, ó. É espinhuda, hein? Tem que estar muito atento. É espinhuda. Olha aí. Que bom. Ah, não. Eu fiz um curso um ano inteiro no Rio de Janeiro, Petrópolis, na Serra de Pé. Se chamava CFEPAL, Centro Franciscano, né, de Espiritualidade e Pastoral Latino-América, da América Latina. CFEPAL. Espiritualidade e Pastoral na América Latina. Nós éramos 42 cursistas, entre freis e irmãs. E a gente estudava junto numa aula, né, numa casa, um ano inteirinho, um ano, em Petrópolis. Aí eu aprendi o que quer dizer, quando vem, está chegando o russo. O que é russo? Nada a ver com a Rússia, era a serração. Está chegando o russo, né? Petrópolis, um ano eu fiquei lá. Daí voltei em 1977, tivemos capítulo provincial e eu fui eleito reitor dos filósofos e teólogos no Bonfim, do seminário, né? Até 83. Daí o provincial, né? Me escolheram como ministro. Primeiro provincial brasileiro. Os outros eram todos italianos, né? E me elegeram como primeiro ministro provincial brasileiro. Não é fácil, viu? Porque a missão especial dele é sustentar os freis em sua vocação e no trabalho pastoral que eles fazem, né? Fundamentalmente é isso. Maravilha, né? E aqui, olha, vindo na outra parte, uma jabuticabeira, jabuticaba, olha aí, não é que tem mesmo? Olha, já... E essa aqui, essa é a minha árvore preferida. Ela dá fruta acerola 3, 4, 5 vezes por ano. Essa aqui já deve ser... Olha as florzinhas já, né? E também já está enchendo de frutas verdes. Dali a pouco fica tudo vermelho. Olha que frutinha bonita. Verde, né? Pois ali, é assim, assim, né? Eu era pároco na Aparecidinha, Parque Novo Oratório, né? E um dia o Frei Bruno, que era o ministro provincial, estava
em Assis, né, no capítulo geral. Então ele me telefonou, olha, amanhã às 18 horas do Brasil, você esteja, 6 horas da tarde, esteja ali no telefone, aquele telefone, né? E lá sentei, não deu outra. Que fala aí? Eu falei, Geraldo. Tá bom, então vou apresentar aqui o Frei Agostinho Gardinha, que é o ministro-geral, né? Oh, o senhor foi eleito assistente-geral para a América Latina. O senhor aceita? Eu falei, a gente não pode dizer não? Não. Né? Fazer o quê, né? Eu estava tão bem como pároco da Aparecidinha, né? Parque Novo Oratório, Santo André. Acho que já eram 5, 6 anos. Foi mais ou menos em setembro, 95 a 2001. Então era fevereiro de 2001. A gente estava preparando para a quaresma, sabe? Campanha da fraternidade. Não, olha, o mais rápido possível, você vem para a Itália aqui. Né? E naquela época, até hoje, era fazer toda a documentação. Quem é turista, é fácil, né? 90 dias. Mas para permanecer ali, olha quantas viagens que eu fiz para o consulado italiano, vai e volta. Não, falta aquele documento, falta aquele outro, né? Mas 5 de abril, olha de fevereiro, hein? 5 de abril, eu estava pousando no avião em Roma. E de Roma, na Cúria Geral, na Igreja Santo Doze Apóstolos. Nunca tive problema assim de comida, nunca tive problema. Da língua já a gente, né? Porque na África... Agora, o que muito me ajudou é ter aprendido o inglês. Então, com o inglês você vira o mundo todo, né? Não sabia profundamente, mas dava para se defender. Pois o espanhol, o francês, o italiano, o português, isso me ajudou muito a virar este mundo, de modo que eu estive na África, na Europa, na Índia, né? Como que você vai saber a linguagem dos indianos, né? E com o inglês a gente pode se virar bem. Bom, a profissão solene, né? Que eu fiz na Itália. Fiz na Itália, em 1963. Eu era assistente dos seminaristas de Rivoltella del Garda. E lá, então, vieram o Frei Antônio Corniati e o Frei Tomás Jabrena, uruguaio, vieram nessa festa no seminário onde eu emiti meus votos solenes de Frei franciscano. Me lembro muito bem disso. E sem dizer depois, a ordenação sacerdotal, né? E nós pegamos um navio, ansiosos para chegar no Brasil, e no dia 3 de setembro de 1967, 58 anos já se passaram, hein? 58 anos, fui ordenado sacerdote, junto com o Frei Diogo, Frei Antônio Corniati, lá no Bonfim, Santo André. Né? A gente guarda no coração essa data. Eu sou escritor assim porque me pedem, né? A gente colaboro com a revista O Mensageiro de Santo Antônio. Escrevi uma vida, porque aquilo era quase que um agradecimento a Santo Antônio de Pádua, então tinha que ser a Santo Antônio de Pádua. Mas depois, Santo Antônio tinha que puxar São Francisco. Então, escrevi também sobre a vida, mas é assim, com simplicidade, para que os devotos vejam que o santo não nasce santo, ele se faz santo, né? Porque muita gente pensa que o santo já está ali preparado. Não, não é bem assim. Nem Santo Antônio e nem São Francisco. Esta flor aqui, muito bonita. Olha aí. Eita, nossa. Se chama hibiscus, ou flor do estudante, né? Tem várias cores. Muito bonita. Olha, agora você me pega no pé do sapato ali, hein? Nunca, olha, realmente eu não me arrependi, porque mesmo nos momentos difíceis, eu acho que é a graça de Deus também, né? Você conserva. Tentações tive muito, né? Pelo amor de Deus, quando eu era jovem, sabe? Naquela vida, né? Tem moças bonitas, papá. Mas você acha que Deus dá aquela força naquele momento? Não, seu caminho é esse, né? Oh, show, né? É aqui. E assim, até hoje estou aqui, 66 anos de Frei franciscano, 58 anos de sacerdote.
uma graça de Deus, um dom de Deus. Se não fosse Ele, coitado de nós. Então eu, por gratidão, vejo que tudo é graça. E eu gosto de ser também esta graça para as pessoas com quem eu convivo. Não é sempre fácil, é difícil, né? Tem que engolir muitas coisas. Primeiro, com os nossos co-irmãos franciscanos, né? Porque São Francisco descobriu essa essência da vida evangélica, a fraternidade, né? A gente ser irmão uns dos outros, uma fraternidade que se estende aos bichinhos, animais, à natureza. Então, somos todos filhos e filhas do mesmo Criador, do mesmo Pai. Então, viver essa fraternidade, acho que é um desafio e um dom de Deus. E nesse ponto, acho que sou feliz. Eu gosto muito do Padre Zezinho, né? E o Zé Vicente, e tantos, né? Muito. O jesuíta lá, eu não me lembro mais, aquele entre Francisco e os pobres, muito importante, né? E a música, né, ela não é só bonita por bonita, ela lança uma mensagem, né, pra gente. O Horizontes Perdidos, Cabana do Pai Tomás. Não, Cabana do Pai Tomás não, a cabana só, né? Tem também a Cabana do Pai Tomás, não tem nada que ver um livro com o outro. Gostaria mesmo de ver. Horizontes Perdidos, eu vi o filme. Daí eu li o livro, deixa o filme para trás muito. As Fontes da Juventude, Shangri-La. Maravilha, que livro bonito. Horizontes Perdidos. E também Sangue e Trevas, os primeiros mártires cristãos. Que lindo aquele livro. Sangue e Trevas, chamado. Pessoalmente eu gosto de Assis, na Itália. A cripta onde está sepultado São Francisco de Assis, né? Eu gostava tanto de ficar sentadinho, pensando em tantas coisas que vêm à mente, né? A Basílica de São Francisco, assim, tem aquela superior, a inferior e a cripta, né? Então são três igrejas, uma em cima da outra. A vida de São Francisco, onde ele viveu, né? As pinturas que contam a vida dele e a glória dele na última. Então, olha, eu gostava muito. Eu estive ali 15 dias, quando eu fiz os 50 anos de padre, de sacerdote. Bico de papagaio ou flor de Natal, como dizem, né? Maravilhoso. Essa árvore aqui veio de Santo André. Se chama Neve do Cerrado. Fica branquinha, branquinha. Já está desaparecendo, mas é branca, ela fica branca. Linda, maravilhosa. Eita, a espada de Santa Bárbara. Muitos pensam que seja de São Jorge. Qual a diferença? São Jorge é toda verde. Santa Bárbara tem as laterais amarelas. É uma pequena diferença, mas aqui. Né? E chegamos aqui, aquele que é o centro, por assim dizer, desta nossa praça, o Divino Menino Jesus, espalhando a paz e o bem de São Francisco de Assis a todos que a ele se dirigem. Olha, é aquele que me inspirou, me inspira até hoje, a seguir os passos de Jesus de uma maneira simples, despojada, fraterna. Né? Agradeço muito a existência de Francisco de Assis na minha vida. Eu não sei se auri tudo isso das fontes dos nossos antigos freis que vieram da Itália, nossos missionários, né? Eu lembro muito Frei Manuel Brilho, Frei Giocondo da Minato, hoje ainda o Frei Luiz Favaron, que está ali na Cidade dos Meninos, né? E tantos freis que me encantaram deixando a sua pátria e nos transmitiram essa presença viva de Francisco de Assis em nossas vidas aqui no Brasil, do jeito brasileiro. E sabe, eu tinha medo que roubasse a estátua, mas que? A avó, o vô, segura a mão e começa a rezar. Uma vez até tinha um mendigo que tirava o chapéu e rezava. Olha, fiquei recompensadíssimo por esses fatos que eu pude ver aqui diante da imagem do Menino Jesus. E ali, a nossa casinha,
Casa São Francisco de Assis. Eu que agradeço, e daqui de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, paz e bem. Olha só, ele vem, meu super coruinha, né, Leila? Oh, bem-vindo. Olha, eu estou terminando de fazer uma entrevista aqui, tá bom? Só para... Olha só.